Tens 22 anos. Feitos ontem. Feitos ontem? Parabéns, filhinho. Parabéns. Como é que é, pessoal? Bem-vindos à minha rúbrica Se Eu Soubesse O Que Sei Hoje. Desta vez é a primeira temporada. Já sabem que está a ser apoiada pela VETILT. Se não fosse a VETILT não tinha esta produção, não tinha feito isto. Portanto, agradeço mesmo muito ao patrocinador. E começámos com a primeira temporada no Centro de Reabilitação de Valadares, na Clinique. Desde já, muito obrigado por disponibilizarem aqui o espaço e os seus pacientes para fazerem a entrevista. E o primeiro é o Tomás, um rapaz de 22 anos que se meteu nas drogas e vai contar o seu testemunho. E espero que aprendam alguma coisa com isto. Tomás. Quem é o Tomás? Para já, olha, deixa-me já agradecer-te o teres aceito este convite, porque para muitas pessoas não é fácil falar destas fases, digamos, de merda. E obrigado por teres aceito este convite. E a primeira pergunta é quase sempre a mesma, que é: quem é o Tomás? Não, Alexandre, e desde já agradeço-te. Também tenho para te dizer, sou Tomás, tenho 22, feitos ontem, e sempre tive uma vida perfeitamente normal, até da adolescência, de querer brincar, querer sair com os amigos, vivia numa zona perto da praia, os meus verões eram praia, e pronto, e depois à medida do tempo comecei a querer experimentar coisas novas e cheguei ao ponto de querer experimentar drogas, cheguei ao ponto de depois querer passar o tempo a consumi-las e tive que me tratar. Tive que me tratar e agora estou bem, sinto que estou bem e ainda bem. E acho que isso sim é o principal. Mas tu tiveste, por exemplo, quando uma pessoa começa nas drogas, acho eu, tem um certo motivo por trás. Tu tinhas algum motivo para teres iniciado isso? Tenho sim. Uma das principais é eu ter mudado de casa numa idade para mim crucial, tinha 15 anos e precisava de fazer amigos novos. Eu precisava de fazer amigos novos e as pessoas mais fáceis de acesso para mim a fazer amigos, neste caso um grupo privado de amigos que foi o mais fácil de eu entrar, foi um grupo onde as pessoas consumiam drogas. Então eu, para não me sentir de parte, o que eu fiz foi claramente juntei-me a eles, apesar de ter começado com outros amigos, foi aqueles como eu morava ali, como eu estava ali, foi com aqueles que eu passei a estar o meu dia-a-dia e passei a consumir droga diariamente, ganza e erva com eles todos os dias. E foi uma fase muito complicada, não só para mim, né? Sim, e para a tua família? Sim, eu vivi sempre a minha vida toda com a minha mãe e com a minha irmã. Quem mais sofreu com isto, claramente, foi a minha mãe. Foi a pessoa que me pediu, por tudo, para eu me internar, porque ela não conseguia lidar com isto comigo. Tu tiveste quanto tempo metido nisso? Ora bem, eu comecei nos meus 15, 16, sim, foram 4 anos, digamos, intensos. De consumo diário das drogas, sem sequer sentir o sabor de ressacar, porque eu consumia sempre, tinha sempre. É porque o pessoal lá de casa até pode estar a ver que um bocadinho de drogas e quando dizes ganza e erva, o pessoal, ganza e erva, mas não é bem assim, não é por ser uma droga mais leve que a heroína ou a cocaína que te vai lixar a vida toda. O que aconteceu contigo é que estavas mesmo viciado. E havia certos momentos da tua vida que tu escreveste no resumo que não conseguias ter uma conversa com ninguém. A doença é a mesma. O tipo da droga é que é diferente. Exato. Se for álcool, se for vontade de suicídio, se for ganza, se for heroína, a doença é a mesma. É um transtorno que uma pessoa tem mental e que eu sou adicto e vou ser sempre, agora curado. Mas eu não conseguia, eu se calhar pensava tanto ou mais em ganza do que as pessoas pensavam ou pensam em heroína. Apesar de ser mais físico e o meu era psicológico, eu não conseguia combater. Porque o meu psicológico precisava daquilo para tentar funcionar. Eu achava que ia funcionar se fumasse, mas continuava igual, mal. Sim, tu eras tipo, ficavas em piloto automático enrodado de outras pessoas. Eu não sabia ter uma conversa com as pessoas. Eu só sabia estar com pessoas como eu, que a única coisa que gostavam de fazer era fumar droga, e como não sabíamos ter conversas, simplesmente tínhamos música a dar. Pois, e era isto, os meus dias a dia, era música e droga. Às vezes música que eu nem gostava, mas não queria saber. Porque estava lá uma coisa que eu queria e gostava, que era a droga.
Sim, e o que é que te fez aquela vontade de, ok, vou sair disto? Foi a tua mãe? Ora bem, a minha mãe pediu-me e eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu acabei o meu 12º ano e eu não tinha trabalho, porque eu não queria trabalhar, despedi-me. Eu não queria ir para a faculdade, porque achava que era demais, porque no 12º ainda consegui ir empatando, consegui não estudar, basicamente estou mesmo o básico para conseguir passar. A faculdade já não é bem assim. Sim. E então eu não queria trabalhar. Eu deixei a minha carta de condução a meio, por isso eu não estava literalmente a fazer nada, não fazia nada do dia a dia, simplesmente pedia dinheiro à minha mãe diariamente para consumir e eu não sabia o que é que havia de fazer mais, até que um dia tive um estouro mental, em que pronto, misturei outras drogas que também consumia, como as pastilhas, e também misturei álcool com as drogas ditas leves, a ganza e a erva, e eu não consegui funcionar ao ponto de... Posso-te contar, eu cheguei a mandar vir um rapper de Uber, diretamente da Amadora para aqui, para o Porto, só porque queria estar com ele e achei que ia ser fixe fumar umas ganzas com ele. A sério? Sim, fiz isso e depois não acabou bem porque eles viram logo que eu estava todo cego e eu, para além disso, eu meti-os em minha casa. Pronto, claramente que isso não ia acabar bem, dado que eu estava todo cego e eles eram 4. Por acaso acabou de uma forma não muito má, porque eles basicamente assaltaram uma casa que era perfeitamente... Atenção, eu estou a dizer isto, não tenho nada contra as pessoas da Amadora, só estou a dizer isto, eu sei, só mesmo porque é a única referência que eu tenho da pessoa sem dizer o nome. Sim, Basicamente, roubaram um relógio, roubaram a droga que eu tinha, a bebida, enquanto eu estava em chamada com a minha mãe na varanda, porque não queria, para tentar esconder que estavam 4 pessoas a fazer um barulho enorme, porque a segurança tinha ligado a perguntar o que é que estava a passar na minha casa, que eu morava num prédio com segurança privada, etc. Então, basicamente, eu quando cheguei e vi que eles me tinham roubado, depois de acabar a chamada, estava num estado psicótico ao ponto de eu vou atrás deles. E quando eu andava a consumir, eu era muito mais magro do que era agora, cheguei a pesar 60 e poucos quilos, e tentei ir atrás de 4 pessoas, tentei ver onde é que eles estavam, não consegui. A minha ideia foi também pegar num Uber e tentar andar sem destino, só à procura deles, só ver se os via, porque eu já estava capaz de tudo. Porque apesar de me só terem roubado um relógio e drogas, porque isso agora também agradeço que me tenham roubado, a atitude para mim não gostei, apesar de ser um bocado óbvio. Mas estavas num ponto em que poderias fazer algo que pudesse estragar a tua vida toda. Eu estive muito perto disso porque eu, ao fazer isso, eu não sabia com quem estava a lidar. Exato. Eu não sabia com quem estava, não sabia o que é que... Eu só lhes chamei um Uber para eles virem e eles vieram. Por isso, quem é capaz de vir para o Porto para ter alguém é capaz de fazer tudo, porque eu não sabia mesmo com quem é que estava a lidar. Eu simplesmente seguia no Instagram porque eu achava que ele era um gajo fixe e estava todo cego ao ponto de, ok, olha, vou-lhe mandar mensagem e ele que venha. Pronto, paguei-lhe o Uber para ele vir. De Lisboa até aqui. Só por causa de queria fumar umas gandas com ele, sim. Pronto, e ele tinha um concerto no dia a seguir aqui no Porto que eu nem sabia, eu gostava tanto dele supostamente, mas nem sabia, e ele veio cá no dia a seguir no concerto e eu já estava internado, porque nesse dia, aí foi o ponto viral. Eu nesse dia, para além de andar à procura deles, depois fui ter com os meus amigos, as pessoas que eu achava que eram meus amigos. Sim. Depois houve outras histórias que eu consegui pôr 2 pessoas do Uber atrás de mim, porque eu tinha clonado um cartão de um Uber que me foi à bomba de gasolina por área, enquanto isso clonei o cartão para chamar Bolts e Ubers, e eles vieram atrás de mim, eu tive que me esconder num prédio e só saí do prédio quando a polícia me apontou uma arma à cabeça, porque eu estava sem camisola, com um capacete de bicicleta de criança. Sim. À espera que viessem os Ubers, ou que achar que alguém me queria fazer mal, e a polícia, quando veio, viu que eu estava completamente doente, levou-me para a esquadra. Depois da esquadra levaram-me para o São João, eu fiquei lá uma noite e fui transferido para um hospital psiquiátrico, onde tive 3 semanas a fazer um desmame de toda a droga que eu tinha ingerido. Inclusive, foi desse hospital que eu vim direto para o sítio onde eu estou, aqui na clínica. Ok. E depois quanto tempo estiveste aqui na clínica? Eu estive aqui, foram 12 meses, foi 1 ano e pouco tempo. Eu entrei mesmo a 27 de dezembro de 2019, por isso isto aconteceu quase no Natal,
Eu, basicamente, no hospital psiquiátrico fizeram um pacto comigo. Se eu não fumasse droga enquanto fosse a casa no Natal, 24 e 25, eles deixavam-me vir para casa. Sim. Porque eu na altura ainda não sabia que vinha para aqui. E eu Sim. supostamente vinha para casa e depois disso é que, ok, não fumei, a minha mãe trouxe-me para aqui, disseram-me que isto era um sítio agradável e porque uma das coisas que me ajudou a tratar, basicamente aqui, destes 12 meses, foi eu poder jogar futebol e é uma coisa que me faz muito bem, é a minha paixão é jogar futebol. Ok. E ajudou muito, para além de que eu aqui senti-me Acolhido. Eu senti-me acolhido. Eu senti que, ok, estas pessoas gostam de mim, mas gostam mesmo. Não estão aqui por interesse, porque eu sentia muito que as pessoas estavam comigo por interesse, por bens, mas não faziam nada porque não tinha mais ninguém. Sim, pelo que percebi mais ou menos da história, a tua família, a tua mãe, tu, viviam bem. Sim, nós vivíamos bem, apesar de ser tudo do esforço da minha mãe, Sim. pelo trabalho dela que foi subindo, e a minha mãe morava sozinha, pronto, teve namorados, mas sempre me alimentou a mim e a minha irmã completamente sozinhos. E foi uma coisa que foi à medida gradual, pronto, e agora também tenho ajuda de todo o resto da família. Também agora já trabalho, já é diferente. Sim. Mas antes sentias que não tinhas o apoio da tua família? Tirando a tua mãe e a tua A nível monetário, era... Em tudo, psicológico e tudo? Não, a nível psicológico, eu afastei-me de toda a gente, eu tentei-me afastar porque eu sabia que estava mal. Ok. Então eu tentava não estar muito com a minha família, ao ponto de eu ir jantar meia hora à casa, mesmo que a minha mãe está, só para, ok, jantei com a minha mãe. Está cumprido o objetivo de ter estado com a minha mãe hoje, e saía passado poucos minutos e voltava às tantas da manhã, e era um loop. Voltando à parte em que pedias dinheiro à tua mãe, quando tu pedias dinheiro à tua mãe própria sabia que esse dinheiro ia para a droga? A minha mãe sabia, até o ponto em que ela me internou num psiquiatra, antes de eu vir para aqui. Sim. Em que eu tive um mês limpo, continuei a parar com as mesmas pessoas, apesar de fui dar ao mesmo. Comecei por, ok, vou só estar aqui a ver, depois já vou só enrolar, depois já vou só acender. Foi um loop e cheguei a ir. Sim, depois havia momentos em que a minha mãe achava que eu estava limpo e não estava. E depois havia momentos em que a minha mãe sabia que eu ia comprar droga, mas também não, eu dizia que era para comer e depois não comia. A minha mãe sabia que eu fumava, nunca lhe pedi dinheiro diretamente para droga, mas um drogado não precisa pedir dinheiro para droga para ter o dinheiro. Sim. E depois pedia sempre, pronto, uma mesada à minha avó, pedia ao meu pai também alguma coisa, mas era sempre assim à base do tudo muito limitado. Mas sempre com dinheiro, conseguia sempre, e um drogado consegue sempre arranjar dinheiro. Apesar de nunca ter vendido droga, andava nesses ambientes, o que facilitava também arranjar para fumar. Sim, a maior parte das vezes, ou é o motivo que é demasiado forte, por exemplo, no teu foi a cena de mudança de casa, e outro motivo é as próprias companhias que te levam para outro sítio, não é? Porque se as tuas companhias não tiverem cabeça, digo eu, não é? Não te vão meter numa coisa onde eles já estão e já sabem o que é. Exatamente, é o ditado que é muito dito em Portugal, que as pessoas perguntam com quem é que tu estás e eles vão dizer como é que tu vais ficar, mas é mesmo assim, não há dúvida. Yeah. Não há dúvida que é assim que as pessoas acabam. Porque se eu hoje estou contigo, tu estás bem na vida, pá, eu vou querer estar bem na vida também. E isso vai se juntar a alguém que vai querer também ainda estar bem. Pá, quem está na merda nunca quer estar sozinho. Nunca ninguém quer estar na merda sozinho. Exato. E é por isso que depois depois acaba por ser um loop e vamos todos para a merda. É tipo uma bola de neve. Mas é sempre, seja para cima, quando é ótimo é excelente, e vamos todos para cima, uns puxam os outros, mas quando é para baixo puxa-se com mais força, porque estamos a cair. Exato. Tu falaste do desmame e como é que tu descreves o desmame? É muito difícil? Não, é muito difícil, porque quem me conhece e quem entrou e quem estava aqui internado comigo, e hoje são os que estão comigo cá fora, eles viram-me entrar aqui, a babar-me. Eu cheguei aqui a tomar quase 19 comprimidos por dia. 19 comprimidos, sim, medicados pelo Magalhães Lemos, sim. O hospital onde eu estive, e eu não conseguia ter uma conversa. Mas uma coisa era que eu estava agora, eu quando consegui fazer o desmame, eu cheguei aqui completamente a babar-me, eu arrastava os pés, e as pessoas não sabiam, nem os psiquiatras sabiam. Estavas tipo zombie. As pessoas não sabiam se eu ia voltar a um terço do que eu era. Ok. Esta conversa que eu estou a estar contigo, eu conseguia tê-la, mas calado. Ia ser um monólogo para o teu lado, porque eu ficava aqui a olhar para ti. Sim. Com os olhos muito abertos, e eu não conseguia fazer mais nada. Quando cheguei aqui foi muito difícil. Depois, claro, o psiquiatra daqui da clínica ajudou, porque foi-me aqui sim... na altura no hospital foi fazer o desmame, foi deixar de ter droga para substituir por uma droga que foi os comprimidos lá. Sim, sim. Aqui fui reduzindo.
Claro, às vezes a levantar-me todos os dias às 7 da manhã gostava e ia para o pequeno almoço e ia cheio de sono e às vezes adormecia no pequeno almoço, mas quando consegui deixar a medicação, passado quase 9 meses, sim, tive 9 meses aqui ainda a tomar medicação, consegui voltar a ter uma vida normal, sem medicação, apesar de ter começado por muito. Isso foi muito importante. Então, porque é essas cenas que às vezes custa mais, o próprio tratamento leva uma pessoa à loucura. Quase à loucura. Sim, o que vale é que tens aqui uma equipa fantástica para que não te deixe. Mas foram as pessoas, quer as pessoas que estavam comigo a tratar-me, quer os staffs, quer os médicos, porque nós também temos um médico em geral e aqui um psiquiatra, são essas pessoas que te ajudam a tratar, porque eles já passaram por isto. Não os médicos, mas os staffs, sim, os staffs passaram por isto. Sabe, dois dos que estão aqui fizeram um tratamento comigo, viram-me, iam-me buscar à cama porque eu não me conseguia levantar. Eu queria, mas não conseguia. Eu sentava-me na cama a dormir, eu levantava-me e ficava lá sentado, porque eu não tinha força para me levantar, estava completamente medicado. E são estas pessoas que eu ainda hoje venho cá, e se for preciso, eu já não preciso vir cá, porque há quem não venha, quem não tenha a relação, mas o grato que eu estou e o quão acolhido eu fui nesta casa, eu tenho o costume sempre de vir cá, para casa vinha todas as semanas, agora não consigo, mas de 15 em 15 dias, nem que seja só um domingo, para vir jogar uma futebolada com o pessoal, nem que seja para vir dar um jantar aqui com alguém, ou trazer uns bolinhos para o pessoal, eu venho. Porque eu gosto destas pessoas. Esta casa ajudou-me a tratar. Foi esta casa. Isso é muito bom. Isso é mesmo, realmente muito bom mesmo. E eu achava que era uma pessoa normal até entrar aqui, porque, eu pensava, olha, fumo as minhas gandas, mas isto um dia vou-me cansar disto. Não tinha ponto para voltar. Eu não conseguia porque eu não me conhecia. Eu não sabia porque é que eu fumava. E agora sei, eu queria me introduzir. Eu gosto de me gabar, sou extremamente convencido. Okay. E achava que isso era uma cena espetacular. Que era um puto fixe. Eu achava que era um puto fixe por fumar umas ganzas. Fixe do grupo. Mas eu achava mesmo que era um puto fixe por fumar umas ganzas. E por meter stories no Insta a fumar ganzas, achava que era maior. E acabaste por te foder com isso. Completamente. Uma coisa, por exemplo, tu dizes que agora estás curado, e ainda bem, mas disseste uma coisa que é importante, que é, já fui adito, e isso sou adito para a vida eu vou ser adito para o resto da minha vida. Uma coisa que eu não quero chegar é, se passares por alguém, ou se estiveres, tipo, não com um amigo, mas que seja um amigo bom, mas que fuma umas galas de vez em quando, se fumar à tua beira, tu sentes alguma coisa? Sinto. E posso-te dizer que no primeiro ano depois de sair daqui, eu não tive contacto com ninguém, porque achava isso extremamente agressivo para mim, que podia-me dar vontades de consumo e sendo nós pessoas impulsivas... Ter uma recaída. Tinha uma recaída e fui pelo seguro. Estávamos só com pessoas daqui, porque nós quando saímos, nós não podemos beber álcool, nós não podemos tomar medicação, mas isso é para a vida, não é? Não podemos tomar medicação sem um médico prescrever, não podemos. E às vezes gostava, eu ia sair à noite e queria beber, se calhar, por acaso o álcool nunca tive problema, e queria beber álcool, não podia, então quando via alguém a fumar ganza ou via alguém a fumar outras cenas, eu mexia. Mas hoje em dia eu não. Hoje estou tranquilo, mas se é alguém que eu conheço e fora do contexto habitual de noite, se for num convívio, num churrasco, é mais difícil. Porque eu estou habituado, um gajo está habituado a ir à noite e ver pessoal a fumar. Exato, é isso. Nem que seja na casa de banho escondido. Agora, num ambiente familiar em que tu tens de estar ali tens de estar ali cara a cara com a pessoa, custa um bocado. Mas eu estive aqui um ano. Eu não vou voltar aqui. Exato. Eu tenho pessoas lá fora os meus avós, a minha mãe, as pessoas que sempre quiseram, me vieram aqui ver quando eu estava na merda e que me ajudaram quando eu estava na merda. Não, eu não vou deitar isso. Por mim, nem por eles. Durante este tempo todo que tiveste a usar droga, a consumir droga, qual foi o momento em que mais te mexeu dentro e que te magoou? Ora bem, aquilo que me magoava muito era eu perceber que a minha mãe tinha que fazer contratos comigo para eu viver em casa dela, porque eu não tinha regras nenhumas. Eu, apesar de ser um gajo limpo, eu não tinha regras. Eu esperava que a minha mãe se deitasse, porque ela dizia para eu não sair, e eu ia sair. Ela disse-te alguma coisa já, tipo, que te lembres, que te chocou? Que a minha mãe me disse? Sim. A minha mãe disse-me que se eu assinava um contrato para morar na casa dela, ou punha-me a andar. Essa merda mexeu contigo para caralho. Isso mexeu porque não é suposto, uma mãe ensina, não é suposto a minha mãe ter que fazer um contrato comigo
para eu viver na casa dela. Isso eu fiquei completamente, eu fiquei na altura, achei aquilo horrível e agora, tinha razão. Yeah. Porque eu não tinha regras. Ela estava desesperada também. A minha mãe estava completamente desesperada. E o pior disto tudo é que a minha mãe, durante o meu tratamento e durante a minha fase, não tem uma pessoa para pedir ajuda. Porque eu tenho aqui pessoas que me compreendem. E quem é que compreende a minha mãe? Pois. Não há. É porque há muitas clínicas para vir tratar toxicodependentes, mas não há apoio moral para os familiares. Ninguém sabe o que é que se está a passar. Quando alguém tem uma recaída ou quando alguém diz que está com vontade de consumo, o que é que tu fazes? O que é que a minha mãe fazia se eu chegasse a saber dela e dissesse, olha, apetece-me tomar droga, o que é que eu faço? O que é que a minha mãe fazia? Dizia, não fumes. Isso não vai ajudar a mim, mas também não vai ajudar a ela. Claro. E isso é muito complicado. É muito complicado. E foi muito amor que foi preciso, muita força para dar a volta a isto. E tu tens uma irmã que é mais nova? Tenho uma irmã mais velha. É mais velha? Tenho. E o que é que... Ela agora está longe. A minha relação com a minha irmã foi sempre cão e gato, como todos os irmãos, mas opa, um bocado assim agressivo, do tipo, a minha irmã odiava que eu fumasse em casa porque ela também odeia o cheiro. Sim. Pá, e eu estava-me a cagar. Queria era fumar. Depois ela ia fazer queixinhas, eu ficava fedido com ela. Depois ela vinha. Depois eu é que ficava fedido com ela, pá, e às vezes até já andámos uma vez à porrada, pá, mas somos irmãos, aquilo... Sim, mas que papel é que ela interpretou quando tu vieste tratar? Manteve-se distante, não acreditava muito. Não acreditou? Não, ela conhecia-me dizendo, este gajo não vai durar muito tempo aqui. Ficou assim meio desconfiada. Eu, apesar de não falar muito com a minha irmã, quando estava lá fora, se calhar agora já nos damos melhorzinho, mas sinto que a minha irmã, desde que ela sabia que eu era se calhar daqui a 10 anos, se calhar vai confiar em mim. Assim, deve ser a pessoa que menos confiança me deu quando eu saí daqui. Se calhar... É isso que eu ia te perguntar, que é depois do tratamento e de teres o papel, não é papel, mas decorado, ela não te disse nada dos... Minha irmã deu-me os parabéns, sim, eu tive uma cerimónia, ela também me agradeceu, mas a minha irmã foi muito distante, eu não sabia se a minha irmã ia acreditar, ou se hoje acredita que eu estou 100% curado. Se calhar eu acredito, e ela ainda não. Ela se calhar vê alguma coisa em mim, porque vê de fora, Sim. porque se calhar não tem tanto amor como a minha mãe e não me faz uma bolha que consiga ver. Claro. É mais translúcida. Mas fala-me agora, por exemplo, da tua vida depois de curado. O que é que já conquistaste? O que é que andas a fazer? Olha, a minha vida mudou principalmente porque eu quando saí daqui precisava de um trabalho, precisava de ocupar a cabeça, porque se uma pessoa sai daqui e não ocupa a cabeça mais tarde ou mais cedo, pá, vai voltar para a mesma vida. Sim. Pronto, então eu arranjei um trabalho. Fui trabalhar para telecomunicações, telemarketing. Ok. Pronto, e à medida fui conquistando as minhas coisas, fui começando a comprar a minha roupa, fui começando a precisar de viver na casa da minha mãe. E por acaso, isto foi uma coisa muito demorada, porque eu também no início não conseguia poupar muito dinheiro, porque nunca tinha tido um ordenado. Então eu recebia um ordenado e comia quase todos os dias fora, almoçava fora, pá, e gastava imenso dinheiro. Isso também não estava a dar muito bem. Comecei a levar mais cenas de casa e depois, assim há cerca de 2 meses, já depois de estar muito bem, a minha mãe arranjou uma boa oportunidade para ir para uma casa em Ponte Lima e foi. Okay. Tinha 2 opções, ou ia para Ponte Lima e deixava os meus amigos aqui e esta casa, ou fazia-me à vida, foi o que eu fiz. Fui viver sozinho. Okay. Meti-me e achei que estava preparado, porque aqui aprende-se muita coisa. Eu aqui aprendi a cozinhar, eu aqui aprendi a estar sozinho, coisas que eu não sabia fazer, não sabia estar sozinho, não sabia cozinhar, não sabia lavar, não sabia fazer uma cama, aqui tive que aprender isso tudo. Pá, e está a correr bem, pá, digamos que, claro que uma pessoa de 22 anos morar sozinho, claro que não vai ser tudo perfeito, mas pá, levo sempre almoço para o dia a seguir, se não for uma jantarada, pago as minhas contas, para além do telemarketing arranjei também um part-time para os fins de semana, porque também não é fácil viver sozinho, aqui no Porto, as rendas pronto, são caras e tal, pagar contas, arranjei a fazer uns casamentos, um serviço de catering. Espetáculo. Aos fins de semana, assim, saio sexta, quando saio de trabalho vou para lá, faço também o sábado, domingos não faço muito porque é mais difícil, porque depois trabalho segunda-feira, também porque um trabalho não tem culpa do outro, e eu é que preciso disto. E para já estou-me a safar. E estás feliz com esta tua nova vida? Estou feliz porque era uma coisa que eu queria há muito tempo, era estar sozinho e ver como é que eu me ia aguentar. E é uma sensação incrível chegar a casa e saber, ok, eu estou na minha casa. Yeah. E tu, apesar de teres essa noção, mesmo assim ainda tens medo de que possa haver alguma recaída? Eu tenho sempre medo, porque se eu não tiver medo aí é que eu vou recair. Ok.
E isso foi uma coisa que me foi aprendendo aqui. Uma pessoa pode estar mais tranquilo e se calhar até pode ver uma pessoa a fumar e tal, no meu caso, mas até pode gozar com isso, mas depois vai se lembrar disso, se calhar vai passar em sítios onde ia comprar e não vai gostar muito. Sim, e se calhar se estivesse num dia fodido, eu até pensei, se calhar se eu estivesse aqui num dia fodido até me podia espetar. E eu tenho, aqui nós aprendemos muito a ter medo, porque eu andava lá fora e não tinha medo de nada. Faz sentido. E aqui eu aprendi a ter porque é para... Nós aqui chamamos muito de ter o touch, estar aqui, estar em sentido. Porque uma pessoa precisa estar sempre atento, porque senão, à mínima fraqueza, vamos com o vento e não pode ser. Faz todo sentido. A cena de ter medo. Mas temos sempre, e eu tenho muito medo, e mantenho sempre medo e tento evitar situações mais lixadas para mim, sinceramente tento. Evitar isso ao máximo. Eu tenho pessoas com quem dava todos os dias, considerava amigos de peito, que hoje não falo. Não falas? Não falo. E estás bem com isso? Estou bem. Alguns custa, vemos uma foto de um com o outro e se calhar queríamos responder, queríamos dizer alguma coisa, não podemos. Porque sabemos que se volto a estar com aquelas pessoas, não hoje, não daqui a um mês, não daqui a um ano se calhar, mas se eu voltar a estar com estas pessoas, eles vão estar a fumar, porque eles continuam na mesma vida de merda. Porque há quem não queira melhorar, há quem queira. Tu tiveste algum desse grupo de amigos a dizer-te alguma coisa sobre a tua recuperação? Eu quando me internei eu só contei um amigo. Esse amigo contou aos outros. E os outros, depois alguns souberam, outros não sabiam se eu estava morto. Os que são mesmo meus amigos, pronto, que era o grupo de onde eu nasci, esses sabem. E esses estão contentes por mim. E sabem porque é que eu não estou tanto com eles. Sabem, compreendem, ficam tristes também, mas compreendem. Há outros que eu nem quero saber, estão a cagar. Gozavam-me completamente, e eu a eles. Então, estamos bem assim, eu estou bem assim. Tiraste o lixo da tua vida. Pá, tirei. Foi o que precisaste de fazer. Tirei porque as pessoas, é muito complicado, tu olhas para trás e pensas, quando é que eu estava com estes? Vou-me lembrar de um dia que tive com eles sem fumar, não há. Porque é quando não havia droga íamos todos para casa. Isso é muito fodido. Quando se calhar tens amigos que ias jogar à bola, que se calhar também fumavas um chaves, mas ias jogar à bola, ias à praia, ias para o paintball, ias de férias, outros só estavas lá num jardim a fumar droga, a ouvir música. E para eles isso já era o suficiente? E era espetacular, e eles adoravam. Agora, depois de tudo, o que já me contaste é tal, as últimas perguntas que eu costumo fazer, que é, Tomás, se tu soubesses o que sabes hoje? Olha, se eu soubesse o que sei hoje, claramente... Tens 22 anos. Tenho 22. Mas acho que já consegues responder alguma coisita sobre... Olha, se eu soubesse o que sei hoje, principalmente, tinha deixado de ser um burro velho, apesar de ser novo, e não tinha aprendido só a bater com a parede. Quando alguém me diz alguma coisa, se calhar os mais velhos, não é antiquado, é aprender mesmo, porque eles sabem, eles passaram. É preciso ter cuidado com as companhias. Essa merda é preciso ter cuidado. Que eu podia ser um puto demais, eu vou-me foder. As companhias é fodido. Muito fodido. Okay. E uma mensagem então, para o pessoal que nos está a ver lá de casa, que até possam estar a passar pelo mesmo que tu passaste, uma mensagem para eles. Um charrinho não é só um charrinho. Há sempre mais. Depois do charrinho vem sempre outra merda, mesmo que não passem de charros. Eu quase não passava. E fodi-me todo. Tive que me internar. Se precisarem, olha, internem-se. Não custa nada. E não é vergonha nenhuma? Não é vergonha nenhuma, porque eu não tenho vergonha nenhuma. Se alguém me perguntar, eu digo mesmo, olha, fui-me tratar. E prefiro ser um ex-toxicodependente do que um gansado para o resto da vida. Porque há pessoas que são gansadas e drogadas e são funcionais, isso é o pior. E eu ainda bem que não era funcional. Porque se eu chegasse ao ponto de ser um gansado funcional, eu se calhar não me tratava. Ainda bem que eu não conseguia funcionar. Por exemplo, tu depois de teres passado o que passaste, tu sentes que tiveste efeitos colaterais? Eu tive a tomar comprimidos para a memória. Às vezes para-me o cérebro. Eu sempre fui assim um bocado... Nossa, quando fumava era muito queimado. Eu estava a falar, esquecia-me o que estava a dizer, mas há quem se lembre. Eu não me lembrava, eu dizia a frase e ficava a meio. Okay. E às vezes, trabalhando eu em telemarketing, nunca fui gago e às vezes não sei o que dizer. Apesar de ter tido boa escola, boa gramática, perco-me completamente naquilo que estava a dizer. Sou muito distraído e ainda fiquei pior. Faltas de atenção
E depois são coisas que agora não se nota e daqui a uns anos, se calhar já estou a começar a ouvir um bocado mal. São coisas que ao medido vão ficando cada vez piores. Pá, e são coisas que quando um gajo é chaval está-se lá a cagar sobre mal, os outros que falem mais alto e são coisas que daqui a uns anos eu me vou arrepender de ter feito. Foi metido nesta vida de merda que um gajo está fedido. Mas está, mas o teu conselho para eles, uma ganza não é só uma ganza. Isso é, uma ganza não é uma ganza. Nunca é. Obrigado, Tomás. Mais uma vez, és um exemplo. Prazer, mano. Obrigado, mano. És um exemplo do caralho, tu. Obrigado. Espero que tenham gostado.